Opa, professor Felipe Fontoura falando com você do canal Deve Samurai. E no vídeo de hoje eu estou para falar um assunto que acontece comigo com bastante frequência e deve acontecer com você, que é motivação para programar. Ou seja, como que você consegue vencer aquela preguiça daqueles dias em que você precisa produzir muito ou produzir alguma coisa e não sai nada daquele bloqueio mental. E antes da gente começar a falar sobre as características desse bloqueio, ou muitas vezes manifestado como preguiça, vamos falar um pouco das causas e eu vou falar das causas que acontecem comigo, tá? Bom, o ser humano é um bicho complexo, né? Nós, seres humanos, somos muito complexos, ou seja, normalmente quando acontece alguma coisa não é por uma causa específica ou uma única causa, são várias causas. E pensando nesse assunto, eu comecei a refletir do porquê que isso acontece comigo. Muitas vezes acontece comigo pelo fato de eu ficar entediado, ou seja, eu estou programando demais. Recentemente eu aprendi que a nossa mente ela não fica cansada como um músculo, né? A mente ela é feita para ela pensar 24 horas por dia. Afinal, o dia que ela parar de pensar, você tem que começar a se preocupar, porque pode ser que você não esteja mais nesse mundo. Mas enfim, a mente ela foi preparada para trabalhar 24 horas por dia, literalmente. Então, o que acontece com a nossa mente? Acontece que ela não fica cansada, ela fica entediada. E muitas vezes ela fica entediada porque você fica massacrando ela sempre com o mesmo assunto. Ou seja, você fica lá tentando enfiar aquela matéria, tentando enfiar aquele problema, tentando enfiar aquele algoritmo na sua mente e ela simplesmente já está cansada daquilo. Então, o que você precisa fazer? E o que eu faço? Eu normalmente faço uma coisa totalmente diferente, ou seja, vou dar uma volta, vou olhar os passarinhos na rua, vou andar de bicicleta, vou conversar com meu amigo, vou tomar um café, enfim, eu faço alguma coisa que é totalmente desligada daquilo que eu estou fazendo, que no caso é criar um programa. E magicamente, quando eu volto, adivinha, as coisas acontecem. Um outro fator também que acontece bastante comigo é literalmente uma motivação. Ou seja, tem dia que a gente está desmotivado por algum problema externo ou por algum problema interno também e a gente fica sem saco, sem paciência, a gente está simplesmente com uma coisa que não está legal. Bom, se nesse dia você tiver a possibilidade de não produzir alguma coisa, de repente tem um trabalho de escola ou, sei lá, dá para dar uma disfarçada no trabalho, eu sugiro que você faça isso, porque esse tipo de problema ele não tem solução, a não ser você resolver o problema. Então, se for um problema de cunho emocional, de repente terminou com a namorada, brigou com a esposa, brigou com a mãe, com os pais, enfim, a melhor coisa é você dar tempo ao tempo e tentar, de fato, resolver aquele problema, conversando com a pessoa ou então, sei lá, dando tempo para você digerir aquela situação. De repente você terminou com a sua namorada, enfim, isso só o tempo resolve. Não tenho como dizer para você como resolver. Se for algum outro problema, por exemplo, de cunho, por exemplo, financeiro, que muitas vezes é um tipo de problema que realmente tira o sono das pessoas, sugiro você sentar, papel e caneta e começar a rascunhar uma estratégia. E é isso que eu faço, literalmente, quando eu tenho um problema, vamos dizer assim, palpável, um problema que é plausível, um problema que eu posso colocar em números. E o simples fato de você tirar daqui e colocar no papel vai ser uma coisa que vai dar o que a gente chama de alívio cognitivo. É um alívio que vai fazer com que o seu cérebro tire do HD dele e coloque no papel. Na verdade, o que você vai estar fazendo, entre aspas, é enganar a sua mente achando que ela já resolveu aquele problema. Afinal, não está mais martelando na sua cabeça. Ou seja, vai fazer com que ele ache que você resolveu. E no momento mais oportuno, você vai voltar e sentar. Tem um outro aspecto também, em situação, vamos dizer assim, motivacional pura, que é aquilo que não tem nenhum fator externo, você não está cansado, não é um fator emocional, como eu disse, enfim, não é um fator financeiro, um fator numérico plausível, e eu simplesmente paro e começo a ver vídeos motivacionais. Sim, esses vídeos motivacionais, como por exemplo lá o Rocky Balboa lutando e falando aquelas coisas, aquelas frases de impacto, e dependendo de
quanto você for emotivo ou quanto você estiver emotivo naquele dia, isso vai funcionar muito bem. Funciona para mim. Eu começo a ver trajetórias de empreendedores, frases e histórias e eu começo a perceber que, putz, aqueles caras realmente se ferraram muito mais do que eu, que estou aqui de mimimi, choramingando ou ficando de churumelas. Então eu passo ali meu tempo de luto, passo 10, 15 minutos e depende de você, não tem como dizer o quanto de tempo que isso vai demorar. E passando esse tempo, eu volto ativo e começo com tudo. Bacana? Uma outra coisa também, essas são as 3 dicas e uma quarta dica que eu tenho para você, que seria uma dica bônus. De repente você está desmotivado com o seu trabalho, não está, vamos dizer assim, está trabalhando num lugar meio chato. Eu trabalho com suporte de TI, eu trabalho numa coisa que nem é TI, e eu, vamos dizer assim, preciso arrumar motivação, fazer um desafio nas horas vagas, um desafio legal, um projeto, um hobby, mesmo às vezes até na área de TI. Muitas vezes você está de saco cheio com aquele projeto, mas só o fato de você fazer um projetinho um pouquinho separado já vai ser uma coisa que vai te ajudar. Bacana? Então, se você está procurando, inclusive, desenvolver um projeto diferente, eu vou deixar nesse card agora uma aula que eu fiz desenvolvendo um jogo pedra, papel e tesoura, em que eu desenvolvi ali um jogo interativo que você vai clicando e vai jogando com o computador. É bem legal, tá? É bem diferente. Serve tanto para, se você não sabe programar, teu primeiro contato com a programação, tanto se você está meio de saco cheio e está procurando uma coisa legal para fazer, também. Bacana? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou, clica nesse card, clica também na descrição desse vídeo que eu tenho uma aula especial ensinando você a aprender a programar com 3 dicas simples. É uma aula que também eu desenvolvo um passo a passo e vou desenvolvendo também o principal problema de motivação e porque muitas vezes as pessoas desistem da programação. Bacana? Então se você gostou, clica no gostei, se inscreva no canal e deixa o seu comentário também, de repente, falando e deixando a sua receita de como que você consegue arrumar motivação ou então como que você consegue muitas vezes resolver essa situação. Bacana? Forte abraço, tchau, tchau.